Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu tomo nesta manhã, para a nossa meditação, a nossa reflexão, a escritura que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24. Eu quero falar um pouquinho sobre ouvir e praticar. Há um ditado que diz que o maior abismo que existe fica entre a teoria e a prática. Ler não é tão difícil, mas praticar, colocar em prática aquilo que você leu. Ler um livro de dieta, um livro de como se alimentar corretamente, não é difícil, mas praticar o que está no livro. O que devemos entender é que as instruções que nós seguimos determinam os resultados que nós obtemos. Há um ditado que diz: se alguém está se saindo melhor do que você em alguma coisa, isto mostra que ele sabe alguma coisa que você não sabe. Bom, até certo ponto isto é verdade, mas não é 100% verdade, porque você também pode saber aquelas coisas. E a grande diferença pode estar no fato de que ele pratica o que sabe, enquanto você apenas acumula conhecimentos. Como eu sempre digo, há 3 tipos de pessoas: aquelas que não sabem, existe também aquelas que sabem, mas não praticam, e por fim, existe aquelas que sabem e colocam em prática o seu conhecimento. Então, não é importante apenas saber, é importante colocar em prática aquilo que sabe. Tiago nos ensina isso de uma maneira maravilhosa. Então, às vezes a gente se ilude simplesmente por estar adquirindo conhecimento. Há pessoas que leram centenas, outros até alguns milhares de livros. Então, uma pessoa que leu 700 livros, que coisa boa, maravilhosa, mas será se ele pratica aquilo? Há pessoas que leu a Bíblia 10, 20, 30, 40, 50, mais de 100 vezes. Maravilha, ótimo. Mas você vive aquilo que lê? Então, a vida não te paga pelo que você sabe. A vida te paga por aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Eu posso estudar engenharia. Eu posso, então, aprender a construir uma casa, mas
o simples fato de eu saber edificar uma casa não me põe dentro dela. Eu tenho que construir. Então, é importante entender isso aí. Tem uma historinha que diz assim: havia 3 sapinhos que estavam em cima de uma Vitória Régia. Se você não sabe o que é Vitória Régia, são aquelas folhas grandes que ficam no rio ou numa lagoa. Isso tem mais no Pantanal ou lá no rio, lá no Amazonas. É uma folha arredondada, grande, e ela fica sempre por cima da água. E ela suporta bastante peso ali. Então tinha 3 sapinhos no meio de uma lagoa ali, tomando sol em cima de uma Vitória Régia. Eles estavam ali se aquecendo ao sol de manhã, quando viram um jacaré entrar na água, vindo em direção a eles para pegá-los. E os 3 então decidiram pular na água e fugir. A história é: quantos pularam? Você poderia dizer os 3. Não, a história não diz que nenhum pulou. A história diz apenas que eles decidiram. Então, aquilo que você decide e aquilo que você pratica são 2 coisas diferentes. Muitas pessoas tomam a decisão de se alimentar melhor. Muitas pessoas tomam a decisão de praticar exercício físico. Muitas pessoas tomam a decisão de orar mais, de ler mais. Mas eles fazem isso? Às vezes faz por um curto período de tempo e logo param. Então, existe uma diferença entre decidir e praticar. Agora, eu preciso entender, você precisa entender, que o seu futuro é determinado por aquilo que você põe em prática. É o que lemos em Mateus 7, verso 24. Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, lembre-se, só você pode decidir o seu futuro. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Em 1 Samuel 2, verso 30, Deus diz: aqueles que me honrarem, eu honrarei, mas aqueles que me desprezarem, eu desprezarei. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, Deus diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com o Senhor. Hoje nós estamos colhendo hoje o que plantamos, as escolhas que fizemos. Agora, as pessoas que vão ser bem-sucedidas na vida, tanto natural como espiritual, eu procuro sempre ensinar, trazer o ensinamento que você usa, tanto para a vida natural como espiritual, porque uma coisa está ligada à outra e uma interfere na outra. Se você está mal na sua vida natural, isso interfere na sua vida espiritual, né? Então, um homem que ele está mal no seu casamento, se divorciou, a mulher que divorciou, isso interfere na sua vida espiritual. Uma pessoa que não teve administração financeira, se enredou, se endividou, isso interfere na sua vida espiritual. Isso rouba, mina a sua fé. Então, eu gosto de trazer ensinamentos que servem tanto para a vida natural e espiritual, porque as 2 estão interligadas. Então, eu estou falando de praticar, colocar em prática, tirar da teoria. Então, é importante você entender que você é 100% responsável pela sua vida. Tudo bem, ore a Deus como se tudo dependesse 100% dele. Mas você tem que trabalhar, você tem que agir, você tem que estudar,
você tem que praticar como se tudo dependesse 100% de você. Olha, algumas pessoas elas são ótimas em dar desculpa. Eu queria ir lá, mas eu tinha que atravessar o rio e o barco é a vela e não tinha vento, então não deu para ir porque não tinha vento. Meu irmão, se não tem vento, reme. Se não há caminho, abra um caminho. Olha, como diz o Senhor, batei e abri-se-vos. Às vezes a pessoa, eu pedi, mas não recebi. Não é pedir para receber, é pedir até receber. Não é bater para abrir, é bater até abrir. Não é lutar para vencer, é lutar até vencer. A promessa é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é perseverar até o fim, não é lutar apenas para vencer, é lutar até vencer. Então, a maioria das pessoas, elas fazem aquilo que é fácil. Elas fazem, elas caminham, elas entram no caminho e caminham, até que não apareça um obstáculo. Quando aparece um obstáculo, ali então ela para. Mas se você é o tipo de pessoa que para quando um obstáculo aparece, quando as circunstâncias são difíceis, você não chegará a lugar nenhum, porque não existe nenhum caminho que leve a um lugar bom que não tenha obstáculo. Todo caminho tem pedras, tem obstáculos. Agora, a questão é você ter aquela determinação, aquele entendimento que William Branham tinha. Ele disse, se a pedra for muito alta para passar por cima, muito larga para dar a volta, muito funda para passar por baixo, porém de todas as maneiras, eu sigo caminhando com esse entendimento que quando eu chegar lá, ele me dará condições de transpô-la. Esse deve ser o meu entendimento, o seu entendimento. Não importa o quanta coisa esteja ruim, nem o quanto ela piore, eu vou vencer. Entendeu? Não importa quão ruim a coisa esteja, nem o quanto ela piore, eu vou vencer. Essa deve ser a determinação do crente, como o profeta nos ensina na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ora, entre com toda a coragem dizendo, eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. Como o irmão Pedro Cartwright. O homem estava armado, era um valentão, estava armado, mas ele lutou, pulou em cima daquele homem, o derrubou no chão, pulou em cima, gritando, eu tenho que lutar se quero reinar, esforça a minha coragem, Senhor. As pessoas que esperam que todas as circunstâncias sejam favoráveis para que ele possa caminhar, ele nunca vai chegar lá. Lá no céu só tem heróis. E o que é um herói? Um herói é uma pessoa que enfrenta, não importa qual obstáculo apareça na frente dele. Ele luta, ele vence, ele enfrenta tudo com esse entendimento de que todas as coisas são possíveis ao que crê. Os grandes navegadores devem sua reputação às grandes tempestades. Davi não era ninguém, até que apareceu um gigante ali. Se ele fosse um covarde, ele nunca seria o rei de Israel. Ele nunca teria subido ao trono. Aquele gigante, Golias, foi o passaporte para ele se assentar no trono. Foi o passaporte para o respeito do povo. As pessoas não respeitam um general só porque ele tem algumas medalhas, algumas estrelas na sua farda. As pessoas respeitam o general pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua postura nos momentos difíceis da vida. Então é necessário, é importante que os obstáculos, os momentos difíceis apareçam, porque é nas dificuldades que você mostra a sua cor. É na hora da prova que você mostra do que você é feito. As dificuldades, elas separam o joio do trigo, ou seja, as dificuldades servem para separar os heróis
dos covardes. Os covardes, eles param logo no primeiro obstáculo. Lembra lá com Gideão? Na primeira oportunidade que foi dado para os covardes, os medrosos saírem, 22.000 foram embora. Mas ficaram 300, e aqueles 300 entraram para a história. Deus não vai tirar as pedras do seu caminho. Deus não vai tirar os obstáculos. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: esses obstáculos que estão no seu caminho vão te fazer parar ou vão te fazer crescer? Só você pode decidir. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.